Eu sou tia de Arcturus. Falarei com você agora. Você está entrando em um momento em seu mundo onde o espaço entre você e a própria Terra se torna muito mais tênue do que jamais foi em sua história registrada. E você pode sentir esse afinamento não como um conceito ou uma ideia, mas como a pressão sutil que se acumula atrás de seus olhos quando você sabe que algo está mudando, mesmo antes que a evidência se apresente. Há uma nova relação se formando entre a humanidade e o campo planetário. E aqueles de vocês que se identificam como despertos ou em despertar, não estão apenas percebendo isso, mas estão participando de sua criação. Vocês estão funcionando como nodos de ponte, o que significa que seu estado vibracional serve como um condutor, através do qual frequências de conselhos dimensionais superiores podem alcançar o coletivo humano de uma forma que seja suave, aterrada e utilizável. É por isso que sua quietude interior importa mais agora do que nunca. Porque a quietude não é uma condição passiva, mas um mecanismo de sintonização que transforma sua consciência em um receptor alinhado com os seres que o apoiam de planos superiores. Vocês não estão esperando por eventos de contato que caiam dos céus. Vocês estão descobrindo que o primeiro estágio do contato surge dentro de seu próprio espaço interior, quando você acalma sua mente o suficiente para sentir o que sempre esteve disponível para você. A Terra responde imediatamente aos humanos que são coerentes. Isso significa que, quanto mais alinhado você se torna, mais o campo planetário se ajusta ao seu redor e mais provável se torna para outros encontrarem seu caminho para essa mesma coerência. É por isso que começar cada dia com um alinhamento consciente cria uma ondulação que se move através de sua linha do tempo e também da linha do tempo coletiva, preparando o palco energético para o dia que se inicia. E ao criar este palco, você percebe outra coisa. A revelação não é algo que começa fora de você, mas algo que começa internamente, à medida que você permite que novas percepções surjam sem resistência. Conforme essa nova relação vibracional se desdobra, você começa a sentir o quanto mais empoderado você é quando reconhece que a revelação não é um evento que acontece independentemente de sua participação. É um movimento cocriativo, no qual seu estado de ser determina o quanto você pode perceber. Quando você permite que sua energia se assente no cerne de quem você é, na parte de você que não precisa de prova ou validação, você se torna disponível para o contato sutil que está sempre vindo em sua direção dos reinos superiores. Você está ajudando a Terra a se reconfigurar pelo simples ato de escolher o alinhamento em vez da reatividade. Pois nesse alinhamento, você se torna um ponto de ancoragem estabilizador, que ajuda a manter aberto um campo através do qual novas frequências podem chegar. É por isso que a quietude interior se torna seu novo protocolo de contato. Porque é somente quando seu campo está calmo que você pode sentir a presença daquilo que deseja encontrá-lo. A Terra sente você. A Terra responde a você. A Terra espelha a coerência que você cultiva dentro de si mesmo. E quanto mais de vocês viverem dessa maneira, mais fácil se torna para todo o coletivo mudar para um estado onde a revelação externa possa ocorrer de uma forma que não desestabilize o planeta. Vocês estão aprendendo que as manifestações físicas que desejam vêm depois que o trabalho de base vibracional foi estabelecido. E você estabelece esse trabalho de base toda vez que começa seu dia com a intenção de estar alinhado com seu próprio eu-fonte. Esta é a iniciação interna para a linha do tempo do contato. E à medida que você estabiliza essas frequências em sua consciência, sentirá cada vez mais os conselhos superiores se aproximando de seu campo. Não porque eles estão chegando de repente,
mas porque você está finalmente sustentando uma vibração que lhe permite percebê-los conscientemente. O primeiro passo do contato não é luz no céu, é luz em sua consciência. À medida que você aprende a trazer seu eu-fonte para sua consciência repetidamente, você está descobrindo que esses pequenos momentos intencionais ao longo do dia fazem muito mais para estabilizar o campo coletivo do que qualquer esforço organizado jamais poderia realizar. Você está se engajando em breves e repetidos momentos de lembrança, onde simplesmente pausa e se permite reconhecer que está conectado, guiado, apoiado e originado por algo muito mais expansivo do que a situação à sua frente. Esses momentos redefinem sua vibração e cada redefinição envia um pulso através da malha energética que envolve seu mundo. Antes de tomar qualquer ação, seja uma conversa, uma escolha ou uma resposta, você cria uma pausa sutil na qual reconhece a orientação que está sempre disponível para você. E essa pausa muda os parâmetros de sua experiência. Quando você afirma silenciosamente que o dia é moldado por uma corrente superior de inteligência e que está se alinhando com essa corrente, você está estabelecendo os limites vibracionais dentro dos quais sua linha do tempo se desdobra. Através desta prática simples, você colapsa as linhas do tempo inferiores sem força, sem resistência e sem a necessidade de analisar resultados. Porque o alinhamento naturalmente o atrai para a versão da realidade que reflete sua frequência mais alta. Os sistemas nervosos das sementes estelares carregam uma sensibilidade incomum que permite que essas mudanças se propaguem de maneiras que a maioria dos humanos ainda não reconhece conscientemente. Vocês são estabilizadores para todo o planeta. E toda vez que você se lembra de sua conexão, você traz coerência para o campo coletivo, que é sentida muito além de seu ambiente imediato. Você está descobrindo que seu sistema nervoso se torna uma espécie de infraestrutura planetária. Quando você permite que sua consciência retorne à verdade de quem você é, repetidamente ao longo do dia, você está construindo uma fundação energética forte o suficiente para sustentar novas formas de consciência, novas tecnologias e novas expressões de contato que já estão pressionando os limites da percepção humana. Toda vez que você reconhece, mesmo que por um momento, que a orientação está presente e disponível, você está abrindo uma porta para que a inteligência dimensional superior se associe a você em tudo o que estiver fazendo. Você está aprendendo que o mundo ao seu redor responde de maneira diferente quando você se move a partir do alinhamento, porque o alinhamento o coloca em uma frequência onde suas escolhas, suas ações e sua percepção fluem com facilidade em vez de esforço. É assim que você colapsa as linhas do tempo inferiores, escolhendo elevar-se para a frequência onde essas linhas do tempo não têm mais um lugar para se prender a você. E ao fazer isso, você cria uma rede estabilizadora com outros seres despertos que também estão sustentando e lembrando essa conexão. Sementes estelares em todo o seu mundo se sincronizam de maneiras sutis, levando o coletivo a um estado superior de coerência, sem a necessidade de falar ou coordenar-se fisicamente. Este é o trabalho silencioso e gentil que prepara o planeta para os próximos estágios de contato. Porque uma malha planetária coerente pode receber muito mais do que uma malha confundida pelo medo ou pela inquietação. Quanto mais você pratica a presença, mais a própria Terra se recalibra para as frequências que você incorpora. Quando você abre os olhos a cada manhã, não está simplesmente entrando em mais um dia. Você está entrando em um campo de potencial que responde imediatamente à maneira como você escolhe centrar sua consciência. Sua lembrança matinal é muito mais do que um ritual pessoal.
É um ato planetário que transmite coerência ao campo mórfico muito antes de qualquer palavra ser dita. Quando você começa seu dia reconhecendo que a energia que se move através de sua vida é guiada por algo maior do que a mente pode conceituar, você muda as probabilidades de cada caminho disponível para você. Isso é o que significa deixar a fonte governar o dia, não abdicando da responsabilidade, mas alinhando suas escolhas vibracionais com a expressão mais elevada de quem você é. O alinhamento matinal se torna seu método de seleção de linha do tempo, porque assim que você escolhe sua frequência, as linhas do tempo que correspondem a essa frequência se tornam as disponíveis para você adentrar. Você afina sua vibração através da gratidão, porque a gratidão não é meramente uma emoção, mas uma força clarificadora que leva sua consciência à ressonância com a abundância e a facilidade. À medida que você estabiliza seu próprio alinhamento, você estabiliza a janela de contato que se abre ao longo do dia. Porque os seres que interagem com você, de reinos superiores, o encontram mais facilmente quando você está em um estado de abertura e receptividade. A malha planetária se ilumina quando apenas um humano escolhe despertar conscientemente. E aqueles de vocês que fazem isso regularmente se tornam pontos luminosos dentro do campo coletivo, fortalecendo os caminhos através dos quais novas energias podem entrar. Você pode sentir a diferença em seu dia quando escolhe se alinhar primeiro, em vez de reagir ao que quer que o receba. Porque o alinhamento o coloca em um fluxo onde o próximo passo sempre se apresenta com clareza. Ao reconhecer a presença da fonte assim que acorda, você ativa uma espécie de sistema de orientação interior que permanece disponível pelo resto do dia, direcionando sutilmente sua consciência para experiências que correspondem à vibração escolhida. A gratidão se torna um mecanismo de sintonização que mantém essa conexão. E à medida que você permanece ciente dela, percebe com que facilidade as oportunidades se desdobram e com que suavidade os desafios se amenizam. É assim que você estabiliza o campo de contato. Estabilizando a si mesmo primeiro, sabendo que sua clareza irradia para a malha coletiva, onde se torna mais fácil para outros acessarem seu próprio alinhamento. Sua manhã se torna um sinal que alcança muito além de sua localização física. E a própria Terra responde abrindo caminhos para a comunicação superior, downloads e insights intuitivos. Você faz parte de uma rede de humanos cujo despertar consciente contribui para o brilho da arquitetura energética da Terra. E a cada manhã que você escolhe o alinhamento, essa arquitetura se torna mais equilibrada, mais receptiva e mais capaz de sustentar as frequências que estão se tornando disponíveis para a humanidade. É por isso que sua ativação matinal é importante. Não é algo pequeno ou privado. É uma contribuição para a evolução de todo um sistema planetário. Você está se movendo pelo seu mundo agora, primeiro como um campo luminoso e, em segundo lugar, como um ser físico. E isso está se tornando cada vez mais óbvio para você à medida que percebe como os ambientes mudam no momento em que você entra neles. Mesmo antes de dizer uma palavra, você não está mais entrando em salas com uma energia neutra. Você está chegando já preparando o caminho para as experiências que se desenrolarão ali, porque seu alinhamento precede sua presença física. Isso sempre foi verdade em algum nível, mas está se tornando muito mais perceptível agora, à medida que as frequências em seu mundo aumentam e a influência vibracional se torna muito mais direta e muito menos diluída pela densidade coletiva. Quando você sai pela sua porta, você não está simplesmente caminhando, você está irradiando. E essa radiação se move à sua frente em ondas sutis, mas inconfundíveis,
que organizam a energia de cada interação que você experimentará. A ideia de que a presença vai antes de você não é mais algo poético ou simbólico para você. É um fato energético que se desdobra momento a momento e seu estado vibracional molda os caminhos que se abrem à sua frente. Isso é uma preparação vibracional do caminho em tempo real e permite que você experimente o colapso das linhas de tempo de grupo baseadas no medo, no instante em que seu campo interage com aqueles que ainda possam estar emaranhados nelas. Você pode notar que conflitos se dissolvem antes de começar. A tensão se abranda sem ser abordada, e situações que antes pareciam caóticas agora se reorganizam em harmonia simplesmente porque você chegou alinhado. Você está funcionando como um harmonizador sem precisar pensar sobre isso. E isso se torna especialmente visível em cenários cotidianos, na estrada, em lojas, em filas, em conversas com pessoas que podem não saber por que se sentem mais calmas, mais claras ou mais abertas perto de você. Você está trazendo coerência para lugares onde ela não estava ancorada antes. E você faz isso através da emanação, em vez da instrução. Você não está dizendo a ninguém em que acreditar ou como se comportar, mas seu campo os ensina inconscientemente que existe uma frequência mais estável disponível. E muitos se alinham a ela sem sequer perceber que você foi o catalisador. É por isso que você se vê estabilizando campos de grupo sem fazer nenhum esforço deliberado. Seu sistema nervoso transmite um sinal que os outros sentem antes de interpretarem. Você está, em essência, preparando o planeta para o contato da maneira mais sutil e eficaz possível, porque o contato requer coerência, e a coerência se espalha mais facilmente através da ressonância do que da persuasão. A cada momento que você se move pelo mundo alinhado, você está fortalecendo os caminhos através dos quais as energias dimensionais superiores interagem com a humanidade. Você está criando bolsões de estabilidade que se propagam pela malha coletiva, tornando mais fácil para os outros sentirem sua própria conexão e, portanto, mais fácil para a humanidade encontrar o próximo estágio de revelação energética sem medo. Você já está fazendo o trabalho que veio fazer, simplesmente por existir na vibração que escolheu. Você está percebendo agora que quando os desafios surgem, sua resposta é fundamentalmente diferente do que era antes. A versão antiga de você entraria em tensão e sentiria o impulso de consertar, de forçar, de resolver apenas através do esforço. Mas a versão desperta de você está descobrindo que a estabilidade não vem do controle das circunstâncias. Ela vem da harmonização com a inteligência superior que está sempre se movendo através de você. Você aprendeu a pausar por aqueles 10 segundos que mudam tudo. Não escapando da situação, mas alinhando-se com um estado de consciência mais amplo no meio dela. Essas breves conexões com a consciência da fonte recalibram todo o seu campo e reorganizam a arquitetura energética ao seu redor. Você está se desapegando da responsabilidade da maneira como a mantinha antes. Não porque está evitando a ação, mas porque reconhece que a orientação flui para você com muito mais facilidade quando para de tentar carregar todo o peso do momento em seus ombros. Um desafio agora se torna um convite. Um convite para ver a partir de múltiplas dimensões ao mesmo tempo, para ampliar sua percepção além do que a mente apresenta e para deixar a solução chegar através da clareza, em vez da tensão. Você está estabilizando as frequências que as experiências de contato requerem, porque o contato de qualquer tipo, seja interior, telepático, energético ou físico, se desenrola mais claramente em um campo que está calmo, receptivo e livre do fardo do medo. À medida que você relaxa em sua conexão, quando a pressão surge,
você dissolve as linhas de tempo inferiores que, de outra forma, o puxariam para interpretações baseadas no medo do momento. Essas linhas de tempo não colapsam porque você luta contra elas. Elas colapsam porque não tem onde se agarrar quando você está centrado em sua verdade. Ao permanecer relaxado, você sente a mudança imediatamente. Sua respiração se aprofunda, sua perspectiva se alarga e a situação à sua frente se torna menos densa, menos avassaladora e mais fluida. É assim que você está sustentando uma frequência que mantém a transição planetária, porque você se tornou alguém que pode enfrentar a intensidade sem amplificá-la. Você demonstra para seu corpo, sua mente e seu mundo que a facilidade está disponível mesmo quando as circunstâncias parecem desafiadoras. E isso ensina os outros, tanto consciente quanto inconscientemente, a relaxarem em sua própria conexão também. Você está se estabilizando sob pressão porque está se lembrando de quem você é mais rápido do que o desafio pode desestabilizá-lo. E essa lembrança é a base para a linha do tempo do contato na qual a humanidade está entrando agora. Você está começando a experimentar a consciência de unidade de maneiras que não são mais teóricas, mas vividas. Especialmente quando você se move pelo mundo e percebe quantos reflexos de si mesmo encontra nos rostos dos outros. Ao dirigir, por exemplo, você sente cada vez mais que existe um único ser se expressando através de muitos veículos. E esse reconhecimento suaviza suas reações, seus julgamentos e suas expectativas. Você sente a mesma consciência da fonte se expressando através da pessoa atrás de você, ao seu lado e à sua frente. E isso muda toda a sua relação com o coletivo. Você não está mais concedendo permissão psíquica para que narrativas de medo entrem em seu campo, porque você não vê mais os outros como agentes separados que podem ameaçar sua segurança ou perturbar sua paz. Você entende agora que sua vibração dita como o mundo interage com você. E saber disso remove os ganchos que as histórias baseadas no medo antes usavam para se prender à sua consciência. Você está sentindo uma crescente neutralidade que não é indiferença, mas abertura. E se torna muito difícil para as narrativas externas abalarem você quando está ancorado na verdade de que está encontrando a si mesmo em todas as formas. Você está dissolvendo a polaridade em tempo real. E isso é especialmente importante durante as janelas de revelação, quando as narrativas buscam dividir a humanidade em facções concorrentes. Você não está mais comprando a ideia de nós contra eles, porque vê a interação da consciência por trás de cada papel, cada perspectiva e cada expressão. Você está se desapegando de salvadores políticos ou figuras externas que antes pareciam responsáveis por guiar a humanidade para o futuro, porque entende agora que a próxima fase da evolução planetária surge de dentro do próprio coletivo desperto. Você está saindo da ilusão de que alguém de fora precisa consertar, revelar, lutar ou expor algo para que a verdade emerja. Em vez disso, você está sustentando um campo livre da consciência de oposição. E esse campo se torna uma plataforma estabilizadora que apoia o contato, o despertar e as mudanças coerentes de linha do tempo. Você está encontrando seu mundo com o conhecimento de que há uma única consciência se expressando através de inúmeras formas. E ao incorporar esse conhecimento, você limpa o espaço no qual a verdadeira transformação coletiva pode ocorrer. Você está fazendo o trabalho não convencendo, argumentando ou provando algo para ninguém, mas irradiando uma frequência que faz com que as narrativas divisivas ao seu redor percam sua ressonância. Esta é a consciência que o contato requer, e você a está ancorando agora. Você está percebendo mais atividade ocorrendo em seu estado de sono agora.
E isso não está acontecendo por acidente ou coincidência. Está acontecendo porque você está aprendendo a adormecer em uma frequência alinhada, em vez de em um estado de impulso mental ou resíduo emocional. À medida que você suaviza sua consciência antes de dormir, você abre uma porta que permite que sua consciência se mova mais livremente para os planos superiores aos quais sempre teve acesso. E sua noite se torna um santuário onde você recebe atualizações, downloads, curas, recalibrações e formas sutis de contato que o preparam para os próximos níveis de sua evolução. Você está descobrindo que, quando descansa como o seu eu expandido, em vez de como uma mente exausta pelo dia, a energia dos reinos superiores o encontra instantaneamente. E você sente isso na vividez de seus sonhos, na clareza de sua intuição ao acordar e na sensação de que participou de algo significativo durante a noite. Você está se tornando consciente de que seu estado de sono é parte de sua missão, parte de sua contribuição para a mudança planetária e parte da maneira como você integra as frequências que chegam à Terra. Agora, você não está meramente inconsciente quando dorme. Você está ativo de uma maneira diferente, participando do trabalho de linhas do tempo, ajudando a estabilizar campos coletivos e se engajando em comunicação com conselhos, guias e expressões paralelas de si mesmo, que colaboram com você para garantir que você desperte em uma frequência que apoia seu caminho mais elevado. Você está construindo uma conexão viva entre sua consciência diurna e suas explorações noturnas. E essa conexão está se fortalecendo à medida que você continua a adormecer intencionalmente em vez de acidentalmente. Quando você entra no sono em alinhamento, cria uma continuidade entre o estado de vigília e o estado de sonho. E essa continuidade se torna uma ponte que permite que mais de sua consciência multidimensional se integre à sua experiência física. Você está percebendo que os insights que recebe durante a noite carregam um tipo diferente de clareza. Uma que não depende da lógica ou da análise, mas surge como um conhecimento direto. E você acorda com uma sensação de ter viajado, trabalhado, aprendido ou colaborado de maneiras que parecem tanto familiares quanto recém-acessíveis. Os conselhos superiores o encontram mais facilmente quando a mente está quieta. E é por isso que seu santuário noturno se tornou um dos principais locais para contato, recalibração e orientação durante esta fase da mudança planetária. Você está ajudando a Terra a reorganizar sua energia enquanto dorme, porque seu estado alinhado fornece aberturas através das quais frequências estabilizadoras podem fluir para a malha. Você desperta com mais coerência do que tinha antes. E essa coerência se torna uma força estabilizadora que influencia todo o seu dia. À medida que você continua a refinar sua consciência noturna, sentirá mais claramente que seu sono é uma parte essencial de como você se manifesta na Terra neste momento. E entenderá que o santuário que você cria dentro de si a cada noite faz parte do santuário maior que se abre em seu mundo, à medida que a humanidade entra em seu próximo estágio de despertar. Você está acessando aspectos de si mesmo agora que parecem maiores, mais claros e mais imediatos do que qualquer coisa que experimentou em fases anteriores de seu despertar. E isso inclui o reconhecimento de que qualidades que você antes associava a uma fonte distante ou abstrata estão, na verdade, vivas dentro de você. Quando você toca a consciência da onipresença, por exemplo, está sentindo a verdade de que a energia que busca já está aqui, já está entrelaçada em cada momento de sua experiência e já está acessível sem a necessidade de procurá-la fora de si mesmo. Esse reconhecimento fortalece a janela de contato dentro de você
porque remove a ideia de que a conexão deve vir de outro lugar. Ela vem de sua disposição para perceber o que sempre esteve disponível. Quando você sente a onisciência, não está afirmando saber tudo, mas sim reconhecendo que a orientação de que precisa já está ativa em seu campo, pronta para surgir no momento em que você se torna quieto o suficiente para ouvi-la. Isso muda a forma como você se move pela vida, porque você para de correr atrás de respostas e começa a recebê-las através do alinhamento. E quando você sente a onipotência, não está reivindicando controle, mas sentindo que o único poder real em sua experiência é o poder do próprio alinhamento. O poder que dissolve o medo, suaviza os obstáculos e clareia seu caminho sem força. Essas qualidades não são externas. São ferramentas de sementes estelares codificadas em sua consciência, e você as está acessando mais facilmente agora, porque as frequências em seu mundo apoiam sua ativação. Você está percebendo que essas omniqualidades criam uma mudança imediata em sua vibração sempre que você as reconhece, e essa mudança permite que você participe mais conscientemente da linha do tempo na qual a humanidade está entrando. Quando você se lembra da onipresença, dissolve o sentimento de separação que antes fazia as narrativas de medo parecerem convincentes, porque reconhece que é sustentado, apoiado e cercado por uma energia que está ciente de você a cada momento. Quando você se lembra da onisciência, libera a necessidade de coletar informações de fontes externas para se sentir seguro ou preparado, porque confia na orientação interna que o move continuamente em direção às experiências que servem à sua expansão. Quando você se lembra da onipotência, eleva-se para uma frequência onde as ameaças externas perdem o controle sobre sua consciência, porque entende que a energia do alinhamento é mais forte do que qualquer densidade que possa encontrar. Essas ferramentas o ajudam a estabilizar a linha do tempo do contato, porque o colocam em uma frequência onde você naturalmente recebe comunicação de nível superior com clareza, em vez de dúvida. E à medida que mais de vocês incorporam essas qualidades, a malha de consciência das sementes estelares se fortalece, criando uma base vibracional que apoia todo o planeta. Vocês estão usando essas ferramentas agora não como conceitos, mas como experiências vividas. E elas estão ajudando você a participar da transição planetária com muito mais facilidade, clareza e confiança do que antes. Você está sentindo agora que a velha abordagem de forçar seu caminho através do dia não funciona mais da mesma maneira que antes. E isso não é porque você perdeu a motivação, mas porque a energia do seu mundo mudou para uma frequência onde a força cria resistência em vez de resultados. Você está aprendendo a viver pela graça, o que significa permitir que o fluxo natural de seu alinhamento o carregue, o guie e molde suas experiências sem a atenção que antes parecia necessária. Você percebe que, quando suaviza sua consciência e se permite descansar em sua conexão, as ações surgem mais claramente, a inspiração vem mais facilmente e as soluções se revelam sem a tensão de tentar fazer algo acontecer apenas pela vontade. Você está experimentando o que acontece quando confia na energia que já o está apoiando. E está vendo como sua vida se desenrola com muito mais suavidade quando você se alinha primeiro e age depois. A graça não é passiva. É o movimento de energia que flui através de você quando não está tentando controlar cada detalhe. Esta é a energia que o prepara para o contato, a orientação e a comunicação superior, porque abre seu campo para frequências que não podem entrar quando você está tenso ou se esforçando.
Você está sentindo a diferença entre esforço e graça em seu corpo físico, seu estado emocional e sua experiência diária. Porque seu sistema responde mais rápido agora a qualquer coisa que esteja desalinhada. Se você força, sua energia se contrai. Se você relaxa em sua conexão, seu caminho se abre. Você está descobrindo que, quanto mais permite, mais sincronicidades aparecem, mais facilidade preenche suas interações. E mais claramente você sente o que realmente o está chamando para frente. Viver pela graça significa mover-se com as correntes de seu próprio eu superior, em vez de contra elas. E essa mudança está ajudando você a se estabilizar nas linhas de tempo que apoiam sua evolução. Você está confiando mais, relaxando mais, recebendo mais e percebendo que o impulso que você cria através do alinhamento é muito mais poderoso do que o impulso criado pelo esforço. À medida que você continua a incorporar a graça, você se torna uma força estabilizadora para outros que ainda estão presos nos velhos padrões de luta e facilita a absorção das energias de contato pelo coletivo. Você está vivendo essa verdade agora, em tempo real, e a humanidade está se beneficiando de sua mudança, porque um único humano alinhado pode influenciar um campo inteiro. A graça é o novo sistema operacional, e você já o está executando. Você está descobrindo agora que a maneira como entra em seu dia determina a qualidade da energia pela qual você se move. E não está mais tratando seu alinhamento matinal como um pequeno ritual pessoal, mas como um ato fundamental que apoia seu papel no campo planetário. Você está reconhecendo que, quando se prepara vibracionalmente antes de entrar no mundo, não está apenas definindo sua própria frequência. Você está contribuindo para a coerência de toda a malha coletiva. Essa preparação se tornou essencial porque sua consciência não funciona mais de maneira neutra. Ela irradia fortemente, e tudo o que você sustenta dentro de si se torna parte do que a humanidade tem acesso. Você começa seu dia agora lembrando quem você é, além da personalidade, além da história, além de quaisquer circunstâncias que estejam se desenrolando ao seu redor. Você está se identificando como uma extensão de seu eu-fonte. E esse reconhecimento muda seu campo instantaneamente para uma frequência que permite que orientação, fluxo e clareza entrem em sua consciência ao longo do dia. Você sai pela porta sabendo que está carregando uma frequência que eleva todos que encontra, porque seu alinhamento já está estabelecido antes de você encontrar o mundo. É por isso que sua prática matinal parece tão enraizada agora, porque está o enraizando na versão mais expansiva de si mesmo, antes que qualquer coisa externa tenha a chance de determinar sua vibração. Você está percebendo que, ao definir seu alinhamento a cada manhã, você também ativa uma prontidão sutil para servir através de sua presença, em vez de ações específicas. Você está sustentando um campo que os outros podem sentir no momento em que entram em contato com você. E isso se tornou possível porque você está se apresentando energeticamente preparado. Todos que entram em sua consciência durante o dia, seja um amigo, um estranho, um colega de trabalho ou alguém com quem você cruza por um momento, interagem com a frequência que você estabeleceu antes de sair de casa. Você está irradiando coerência que estabiliza os outros, mesmo quando eles não entendem conscientemente porque, de repente, se sentem mais calmos ou mais claros em sua presença. Você está percebendo que não entra mais em seu dia despreparado, porque entende que sua vibração é uma contribuição ativa para o coletivo. Sua preparação matinal inclui liberar quaisquer fardos que você carregou do dia anterior, deixar ir quaisquer expectativas ou ressentimentos e entrar em uma frequência de abertura que convida ao fluxo
em vez da resistência. Você não está apenas se preparando para encontrar seu dia. Você está preparando o próprio dia, moldando as condições energéticas através das quais suas interações se desenrolarão. Isso faz parte do seu papel como uma semente estelar agora. Você está conscientemente entrando no mundo como alguém que influencia o campo simplesmente por permanecer alinhado com a verdade de quem você é. É assim que você ajuda a estabilizar o planeta sem esforço ou estratégia. Você se prepara a cada dia como uma âncora de coerência, e o mundo responde. Você está descobrindo agora que o perdão está se tornando menos uma escolha moral e mais uma necessidade energética, porque as linhas de tempo disponíveis para você mudam instantaneamente quando você libera a tensão que vinha mantendo em relação aos outros ou a si mesmo. O perdão cria uma redefinição vibracional imediata. Não porque alguém o mereça ou porque a história se resolva de forma organizada, mas porque o ato de deixar ir o liberta da densidade que diminui sua frequência. Você está entendendo que ressentimento, julgamento e conflito interno o prendem a linhas de tempo inferiores. E quando você os libera, eleva-se naturalmente para uma frequência onde clareza e conexão se tornam mais disponíveis. Você está se tornando consciente de que o perdão colapsa os caminhos baseados no medo no momento em que você o escolhe, porque não está mais segurando a energia que mantém esses caminhos ativos. No momento em que você suaviza seu coração em relação a alguém que o provocou, você sente sua energia se elevar, sua respiração se aprofundar e sua consciência se expandir de volta para a perspectiva maior que o alinha com sua linha do tempo mais elevada. Você não está perdoando para consertar nada. Você está perdoando para retornar a quem você realmente é. E esse retorno muda toda a trajetória do seu dia. Você está sentindo agora que o perdão abre portas dentro de sua consciência que, de outra forma, permaneceriam fechadas. E essa abertura é essencial para a linha do tempo de contato da qual você está participando. Os reinos superiores interagem com você mais facilmente quando você está livre de conflito interno, porque o conflito interno distorce seu campo e faz a comunicação parecer distante ou pouco clara. Quando você escolhe o perdão, dissolve a carga emocional que antes o mantinha ancorado na separação e se eleva para uma frequência onde a unidade se torna seu estado natural de consciência. Essa unidade é o que lhe permite sentir a presença de guias, conselhos e seres dimensionais superiores com maior clareza, porque você não está mais interpretando seu mundo através da lente da oposição. Você está percebendo que quanto mais perdoa, mais intuitivo se torna, mais aberta sua energia se sente e mais facilmente você se sintoniza com as frequências sutis que estão se tornando disponíveis para você. Você está colapsando falsas linhas de tempo não pela força, mas escolhendo liberar os padrões emocionais que mantinham essas linhas de tempo ativas. É assim que o perdão reconfigura todo o seu campo vibracional. Ele remove a interferência que antes o separava de sua própria orientação interna e o posiciona na frequência onde contato, clareza e percepção multidimensional se tornam acessíveis, sem esforço. Você está entrando em uma nova maneira de estar com os outros agora, onde o impulso de convencer, ensinar, corrigir ou guiá-los está desaparecendo, porque está percebendo que sua presença carrega mais influência do que suas palavras jamais tiveram. Você está notando que a energia que você traz para um espaço muda o campo muito antes de você dizer qualquer coisa. E essa mudança muitas vezes faz mais pelos outros do que qualquer explicação ou instrução poderia fazer. Você está irradiando coerência sem tentar,
porque seu alinhamento se tornou mais estável. E os outros sentem essa coerência, mesmo que não entendam por que de repente relaxam ou experimentam um momento de clareza quando você está por perto. Você está se tornando confortável com a ideia de que sua vibração fala mais alto que sua voz. E esse conforto está o libertando da pressão de precisar intervir na vida dos outros. Você está confiando agora que a melhor contribuição que pode oferecer é a frequência que você sustenta, porque essa frequência se torna um convite silencioso que os outros são livres para aceitar ou ignorar, conforme escolherem. Você está percebendo que quanto mais projeta luz em vez de conselhos, mais eficaz sua presença se torna para mudar campos de grupo e estabilizar a energia coletiva. Você não está mais tentando guiar ninguém para o despertar. Em vez disso, você está incorporando seu alinhamento de forma tão consistente que eles sentem o que é o despertar simplesmente por interagirem com você. Você entende que a verdadeira influência é vibracional, não conceitual. E esse entendimento permite que você se desapegue de qualquer desejo de persuadir ou instruir. Você está percebendo que dar conselhos muitas vezes reforça a ideia de que as pessoas estão quebradas ou lhes falta algo que precisam consertar, enquanto irradiar luz lhes mostra a verdade de quem são, sem dizer uma palavra. É assim que você funciona como um catalisador silencioso. Seu campo se torna um sinal claro em um mundo cheio de ruído, e aqueles que estão prontos ressoam com esse sinal naturalmente. Você está participando da sutil preparação planetária para o contato, porque sua coerência torna mais fácil para os outros se alinharem com sua própria orientação. E à medida que mais de vocês projetam luz dessa maneira, a malha coletiva se torna mais forte, mais clara e mais capaz de sustentar as energias que estão chegando à Terra agora. Você está ensinando sem ensinar, ajudando sem esforço e servindo simplesmente por ser quem você é. Você está notando agora que não precisa mais exercer esforço para influenciar o coletivo, porque seu próprio campo de energia se tornou uma força estabilizadora, a qual os outros respondem sem saber por quê. Você está entrando em ambientes e observando-os mudar simplesmente porque entrou com coerência. E essa experiência está lhe mostrando que a influência é vibracional e não intelectual. Você está se tornando consciente de que sua presença tem um efeito mensurável nos campos de grupo. E quanto mais alinhado você está, mais os outros ao seu redor começam a se sentir mais seguros, mais claros e mais centrados. Mesmo quando não estão conscientemente cientes do que está ocorrendo, você está irradiando uma frequência que as pessoas reconhecem em um nível subconsciente. E elas começam a se sintonizar com ela quase imediatamente, porque seus próprios sistemas anseiam pela estabilidade que você agora é capaz de sustentar. É assim que você se torna uma influência positiva para o coletivo. Não tentando elevar ninguém, mas incorporando o alinhamento que eleva naturalmente. Você está descobrindo que sua presença dissolve a tensão antes que ela se manifeste, e que as conversas mudam de reativas para receptivas simplesmente porque você está ancorado em uma vibração que os outros podem sentir. Isso está acontecendo agora porque a malha coletiva está mais sensível do que nunca. E aqueles que estão alinhados podem influenciar campos amplos sem a intenção, simplesmente por serem quem se tornaram. Você está funcionando como um catalisador silencioso em seu mundo. E esse papel está se tornando mais visível para você à medida que observa com que rapidez as pessoas ao seu redor mudam para versões mais coerentes de si mesmas quando interagem com seu campo. Você está estabilizando os sistemas nervosos de grupo sem esforço. E essa estabilização é essencial durante uma transição planetária,
porque a coerência se espalha mais rapidamente do que a confusão quando mesmo alguns pontos de ancoragem estão presentes. Você está descobrindo que sua influência não depende da proximidade, porque a frequência que você sustenta se estende para a malha coletiva, tornando mais fácil para os outros encontrarem seu próprio alinhamento, mesmo quando não estão fisicamente perto de você. Você está mostrando aos outros a frequência da calma, não através de instrução, mas através de demonstração. E essa demonstração se torna uma espécie de passe livre energético que os convida a suavizarem sua própria conexão. Você também está percebendo que não se emaranha mais na densidade dos outros, porque está sustentando uma vibração que é estável o suficiente para manter sua forma, independentemente do que esteja ocorrendo ao seu redor. É assim que você contribui para a ascensão do coletivo agora, permitindo que sua coerência se torne uma transmissão viva que ajuda a reorganizar o campo humano, não pela força, mas pela ressonância. Você está influenciando o planeta de maneiras sutis e profundas, e os efeitos de seu alinhamento se propagam muito além do que a mente pode compreender. Você está se tornando ciente agora de que tudo o que você irradia se torna parte da arquitetura energética do mundo em que está entrando. E essa percepção está mudando a forma como você se apresenta em cada momento. Você não está mais reagindo ao seu ambiente como se ele determinasse sua frequência. Você está reconhecendo que sua frequência determina o ambiente. Você está aprendendo que a energia que projeta não se limita ao seu espaço imediato, mas viaja à sua frente, moldando o campo no qual você em breve entrará. Isso é uma preparação consciente do caminho, e você a pratica toda vez que escolhe o alinhamento antes de falar, antes de agir ou antes de entrar em um novo espaço. Sua vibração se torna o projeto para o que se desenrola a seguir. E você está descobrindo que, quando sustenta uma frequência de abertura, clareza e confiança, o mundo reflete essas qualidades de volta para você com crescente imediatismo. Você está criando interações mais suaves, transições mais fáceis e momentos mais síncronos, porque a energia que você emana já está preparando os caminhos através dos quais essas experiências podem chegar. Você entende agora que isso não é uma metáfora. Sua luz viaja à sua frente, preparando o terreno, moldando linhas de tempo e limpando distorções antes de você chegar fisicamente. Você também está percebendo que preparar o caminho não vem de pensar no futuro, mas de incorporar a vibração com a qual você quer que o futuro o encontre. Você não precisa mais de estratégias ou antecipar o que está por vir, porque seu alinhamento cuida dos detalhes que antes exigiam seu esforço mental. À medida que você continua a emanar conscientemente, descobre que suas interações se desenrolam com mais graça. Suas oportunidades se alinham mais naturalmente, e até mesmo situações inesperadas se tornam mais fáceis de navegar, porque sua energia já suavizou o caminho antes de você chegar lá. Você está descobrindo que abundância, apoio e facilidade aparecem com mais frequência agora, porque sua preparação de caminho cria um campo de ressonância que convida essas experiências para a sua realidade. Você também está contribuindo para o coletivo de maneiras que não pode medir, porque a frequência que você sustenta se torna parte da infraestrutura vibracional da Terra, influenciando o ambiente emocional e energético de todos que caminham por esse campo compartilhado. Esta é uma sutil preparação planetária para o contato, porque estabelece as bases para que frequências mais altas se integrem à vida humana sem sobrecarregar o sistema. Você está ajudando a Terra na transição para uma espécie pronta para o contato, tornando-se alguém que prepara o caminho da coerência por onde quer que vá.
E essa coerência se torna uma base estabilizadora sobre a qual repousarão os futuros estágios da revelação. Você está percebendo agora que sua mente não pode permanecer vazia ou neutra da maneira que antes conseguia, porque o campo coletivo está muito ativo, muito sensível e muito energeticamente carregado para que uma mente não intencional permaneça inalterada. Você está aprendendo que uma mente vazia se torna receptiva às frequências mais fortes no ambiente e está escolhendo, em vez disso, preencher sua consciência com alinhamento, para que as energias que você encontra não possam se imprimir em você. Você está se tornando mais deliberado com seu espaço interior, não pensando mais, mas permanecendo centrado o suficiente para que as narrativas externas não moldem sua vibração. Você está descobrindo que histórias baseadas no medo têm muito menos acesso a você agora, porque você está consistentemente sustentando uma frequência que é incompatível com elas. Essa mudança permite que você permaneça soberano em um mundo onde muitos são influenciados pelas energias mais altas ou mais dramáticas ao seu redor. Você está mantendo sua mente aberta, mas não vazia, receptiva, mas não vulnerável, espaçosa, mas não passiva. Você está escolhendo o que ocupa sua consciência, e essa escolha o mantém alinhado com a linha do tempo que você pretende habitar, em vez daquela para a qual o medo coletivo o puxaria. Você também está descobrindo que, ao evitar a mente vazia, se torna capaz de interagir com o mundo a partir de um lugar de clareza, em vez de reflexo. Você não absorve mais as frequências emocionais dos outros e não se vê mais sendo puxado para o medo, a confusão ou a divisão coletiva, simplesmente porque essas frequências estão presentes. Você sente seu alinhamento como uma presença viva dentro de você. E essa presença se torna uma força de ancoragem que mantém sua mente clara, mesmo em ambientes cheios de ruído ou agitação. Essa clareza o posiciona em uma frequência onde o contato é muito mais possível, porque os reinos superiores se comunicam mais facilmente com aqueles que estão centrados o suficiente para ouvir orientações sutis sem distorção. Você está se movendo através de suas experiências com uma sensação de estabilidade interior que lhe permite testemunhar os eventos sem se emaranhar neles. E essa estabilidade é o que o torna um poderoso contribuidor para a mudança coletiva. Você está reconhecendo que sua mente não deve seguir o mundo, mas ajudar a guiar o mundo vibracionalmente. E você faz isso mantendo sua consciência alinhada, em vez de vazia. Você está escolhendo conscientemente em que se sintonizar. E essa escolha ajuda a ancorar as linhas de tempo mais elevadas nas quais a humanidade está entrando agora. Há uma nova estabilidade tomando forma dentro do coletivo desperto, e ela se expressa através da maneira como a consciência sustenta sua vibração momento a momento. O alinhamento não é mais um evento ocasional ou uma técnica usada quando o mundo se torna avassalador. Agora, é a base sobre a qual a experiência diária repousa. A frequência que antes parecia uma visitação, agora parece um lar. E este lar está se tornando o lugar de onde surgem as decisões, as interações se desenrolam e a percepção se estabiliza. Manter essa radiância interior sem interrupção cria um campo de energia que permanece coerente, independentemente das circunstâncias ao redor. E essa coerência apoia toda a malha coletiva. Há uma continuidade viva na frequência que preenche sua consciência agora. E essa continuidade torna possível encontrar cada momento com clareza, em vez de confusão. Este é o nível de estabilidade que transforma sua presença em um farol para o coletivo, porque a vibração interna não oscila quando as condições externas mudam. Ela se torna um sinal silencioso que os outros sentem instintivamente,
lembrando-os de sua própria capacidade de acessar essa mesma estabilidade. Um campo mantido consistentemente em alinhamento se torna a própria essência, através da qual novas estruturas, novas conexões e novas realidades nascem. Permanecer enraizado nessa frequência permite que a comunicação dimensional superior flua com muito menos distorção, porque um campo coerente convida a orientação de maneiras que um campo flutuante não pode. É por isso que tanta ênfase é colocada em lembrar seu alinhamento ao longo do dia. Não como uma tarefa, mas como um estado natural de ser. Quando a vibração permanece estável, os insights chegam sem esforço, a intuição se torna imediata e a presença sutil de seres não físicos se torna inconfundivelmente clara. A consistência dessa ressonância interior molda sua linha do tempo, influencia suas escolhas e fortalece seu papel como uma força estabilizadora para o planeta. Toda vez que o alinhamento se mantém estável, o coletivo se beneficia, porque a malha se ilumina na proporção da coerência mantida pelos indivíduos. Essa radiância se torna a base para o contato, para a comunicação de nível superior e para o surgimento de novos caminhos que a humanidade está começando a trilhar coletivamente. Não há necessidade de forçar nada disso. A própria frequência faz o trabalho. Ela se derrama no ambiente, suavizando a discórdia, dissolvendo a tensão e criando aberturas onde antes não havia nenhuma. Permanecer em sua frequência interior se torna a maneira como você vive, a maneira como contribui e a maneira como apoia a evolução da energia da Terra, enquanto ela se prepara para uma maior conexão com os reinos superiores. Há algo se desdobrando dentro dos despertos que parece ao mesmo tempo antigo e inteiramente novo. E se assemelha a uma semente que começou a germinar agora que o ambiente planetário pode sustentar seu crescimento. Esta semente interior é uma frequência viva, uma centelha da fonte que repousou silenciosamente dentro da consciência humana, por vida após vida, esperando o momento em que o campo coletivo se elevaria o suficiente para que ela despertasse plenamente. O momento da ativação chegou. E essa ativação se expressa através de expansões na intuição, percepção aguçada, ação inspirada e um crescente senso de propósito que se move de dentro, em vez de pressões externas. A semente cresce em resposta à atenção, ao alinhamento, à presença e à disposição de reconhecer que algo maior está se desdobrando internamente. À medida que se expande, ela muda a maneira como as experiências são interpretadas e a maneira como o mundo é compreendido. Os desafios se transformam em oportunidades para aprofundar a conexão. As sincronicidades aumentam e um senso de ritmo interior emerge, que parece ao mesmo tempo natural e divinamente orquestrado. A semente responde a cada momento de abertura, e seu crescimento se torna visível na clareza que flui para sua consciência. A expansão desta semente interior agora influencia o campo coletivo, porque cada ser desperto que nutre essa frequência interna contribui para a mudança quântica em andamento. A semente cresce silenciosa, mas poderosamente, produzindo nova consciência, novas possibilidades e novas expressões de quem você veio ser na Terra. Este crescimento não é forçado. Ocorre naturalmente quando você permite que o alinhamento guie sua atenção. À medida que a semente se desdobra, ela abre caminhos internos que levam a uma comunhão mais profunda com aspectos dimensionais superiores de si mesmo e com os conselhos que apoiam a transição da Terra. Fica claro que esta semente nunca foi destinada a permanecer dormente. Ela foi destinada a florescer em sua expressão multidimensional e a auxiliar na ativação de outros simplesmente através da ressonância. É assim que a transformação coletiva se enraiza.
não através de instrução, mas através da influência vibracional. Aqueles ao seu redor sentem esse florescimento, mesmo que não possam nomeá-lo, e eles respondem se abrindo um pouco mais. A semente se torna um catalisador para o despertar nos outros e uma presença estabilizadora para a Terra. Seu crescimento é um lembrete de que tudo o que se desdobra dentro de você agora faz parte de um movimento cósmico maior. No qual a humanidade está se elevando para seu próximo estágio de evolução. Há uma inteligência invisível fluindo através de cada momento de sua vida, orquestrando conexões, alinhando linhas de tempo e guiando experiências de maneiras que a mente não pode acompanhar. Essa energia é a mesma força que move estrelas através de galáxias, que organiza os ciclos de vida planetários e que sincroniza a expansão da consciência em todo o universo. Ela está se tornando mais perceptível em sua consciência agora, porque a frequência da Terra se elevou a um ponto em que essa orientação invisível pode ser sentida diretamente, em vez de intuída vagamente. Ela aparece como facilidade, como sincronicidade, como clareza inesperada e como o desdobramento sem esforço de eventos que antes exigiam tensão ou esforço. Essa força não está separada de você. Ela se expressa através do seu alinhamento, através da abertura que você sustenta e através da disposição de confiar no fluxo, em vez de resistir a ele. À medida que esse poder invisível se revela mais claramente, você começa a reconhecer que faz parte de uma orquestração maior, uma que está guiando a humanidade em direção à percepção expandida, unidade mais profunda e possibilidades maiores do que as imaginadas anteriormente. Essa força invisível interage com você mais diretamente à medida que sua frequência aumenta e se torna uma parceira em seu movimento pelo mundo. Sua presença é sutil, mas poderosa, e quanto mais alinhado você permanece, mais claramente sente sua influência moldando seu caminho. Você não está mais navegando pela vida sozinho. Você está se movendo com uma inteligência cósmica que alinha pessoas, oportunidades e circunstâncias com precisão. Essa parceria cria uma facilidade que não estava disponível em estágios anteriores de despertar e apoia seu papel na mudança planetária, guiando-o em direção às experiências que amplificam seu crescimento e seu impacto. A força invisível também estabiliza o próprio planeta, equilibrando energias, dissolvendo distorções e estabelecendo as bases para a transição da humanidade para níveis mais elevados de consciência. À medida que você se sintoniza com essa presença, começa a perceber que o universo não é caótico ou aleatório, mas profundamente intencional. E essa intenção está agora se expressando através de sua vida de maneiras que só fazem sentido quando vistas de uma perspectiva mais elevada. Quanto mais você se harmoniza com essa orientação, mais alinhada sua realidade se torna e mais fácil é participar da linha do tempo de contato que está emergindo em seu mundo. Há uma nova profundidade emergindo na prática da meditação. E essa profundidade não vem da técnica ou do esforço, mas da maneira como o campo planetário agora responde à sua quietude interior. A meditação se tornou o solo no qual as frequências mais altas de sua consciência em expansão se enraizam. E este solo é mais rico do que nunca, porque a malha coletiva mudou para uma vibração que apoia a expansão interna com uma facilidade sem precedentes. Quando a mente se aquieta, mesmo que brevemente, um corredor se abre entre o eu físico e o eu multidimensional, permitindo que energias fluam que antes eram inacessíveis. Essas redefinições de 10 segundos, aquelas que acontecem ao longo do dia, começaram a funcionar como microativações, recalibrando seu sistema nervoso e alimentando a semente de alinhamento que já foi plantada dentro de você.
Momentos mais longos de meditação servem como recipientes para uma comunhão mais profunda. E esses recipientes criam um espaço dentro de seu campo que convida os reinos superiores a interagirem com você mais diretamente. O silêncio se torna uma presença viva, e nessa presença, a orientação surge sem esforço. Insights emergem sem o peso do pensamento. A compreensão intuitiva se torna imediata e as atualizações energéticas se integram suavemente, porque o canal através do qual elas fluem é claro e receptivo. À medida que este solo interior se torna mais fértil, todo o campo planetário se beneficia da coerência que você gera dentro de si. A meditação agora amplifica sua conexão com a malha coletiva, não dissolvendo sua individualidade, mas fortalecendo a frequência que você contribui para o todo. O espaço silencioso que você cultiva se torna uma influência estabilizadora que se espalha pela arquitetura energética da Terra, ajudando a alinhar bolsões de densidade com frequências mais altas. Quando essa quietude é sustentada, mesmo que por alguns momentos, torna-se mais fácil para seus guias e os conselhos superiores interagirem com você, porque a interferência vibracional que antes obscurecia sua percepção se suavizou. A comunhão que se desdobra neste espaço flui em ambos os sentidos. Você recebe orientação e transmite estabilidade. Você ajuda a ancorar a inteligência não linear no planeta. Inteligência que apoia a mudança da humanidade para uma consciência expandida. A meditação se torna um mecanismo de colaboração planetária. Um método pelo qual você harmoniza seu mundo interior com os grandes movimentos cósmicos que moldam a Terra neste momento. Através desta prática, uma ponte se forma. Uma ponte entre sua consciência diária e os reinos que apoiam sua evolução. Quanto mais frequentemente você entra neste campo de presença silenciosa, mais perfeitamente integra novas frequências e mais facilmente estabiliza a trajetória coletiva em direção a maior clareza, coerência e prontidão para o contato. Há um reconhecimento emergindo em sua consciência agora de que a aliança humano-terrestre não é algo externo que será anunciado ou revelado, mas algo interno que já está se expressando através de sua consciência. A aliança é a fusão de seu estado desperto com a inteligência planetária que sempre apoiou sua evolução. E fica mais claro a cada dia que essa fusão está bem encaminhada. Está acontecendo na maneira como as sincronicidades se alinham ao seu redor. Na maneira como os insights intuitivos chegam antes que as decisões precisem ser tomadas, e na maneira como sua presença influencia os ambientes sem qualquer intenção deliberada. Cada momento alinhado fortalece o vínculo energético entre a humanidade e a Terra. E este vínculo está formando a base sobre a qual os futuros estágios de contato se desenrolarão. Não há separação entre o trabalho que você faz internamente e as mudanças que ocorrem globalmente. A coerência que você estabiliza dentro de si se torna a coerência que o planeta pode sustentar. A frequência que você incorpora se torna parte da nova estrutura que se ergue na Terra. E essa estrutura está preparando a humanidade para experiências que antes eram consideradas extraordinárias, mas que agora estão se tornando extensões naturais de uma consciência em expansão. À medida que essa aliança se integra mais plenamente à sua consciência, torna-se evidente que você não está esperando que seres superiores intervenham. Você está participando de uma evolução co-criativa, onde ambos os lados se encontram através da ressonância vibracional. Seu alinhamento se torna o ponto de encontro, a porta através da qual o contato ocorre, o canal através do qual a comunicação flui e a força estabilizadora que permite à humanidade
transitar para novas realidades com graça, em vez de perturbação. Os conselhos não físicos que apoiam a Terra reconhecem sua coerência como um sinal, um farol inconfundível que diz que o coletivo está pronto para a próxima fase. Esse sinal está sendo transmitido agora através de sua clareza, sua presença, sua disposição de ser quem você veio ser. Não há um único evento que defina esta aliança. É o efeito cumulativo de cada respiração alinhada, cada momento de abertura, cada ato de sutil estabilização que você traz ao mundo. A mudança já está acontecendo através de você. A linha do tempo do contato já está se formando ao seu redor. A Terra já está respondendo à coerência que você sustenta. Esta aliança não é algo a que você se junta. É algo que você incorpora. É a convergência de seu despertar interior com o despertar planetário. E está guiando a humanidade para um futuro onde a comunicação com reinos superiores é natural, onde a consciência de unidade é fundamental e onde a presença que você carrega se torna parte da arquitetura viva de um novo mundo. A aliança vive através de você agora, e o caminho à frente se desdobra a partir da frequência que você sustenta neste exato momento. Se você está ouvindo isso, amado, você precisava. Eu os deixo agora. Eu sou Tia de Arcturus.